Oi pessoal, de turma de História da Mídia, professora Kátia Zamvettor aqui. Hoje então a gente vai estudar esse texto, né, o texto desse livro, que é Introdução à História da Comunicação, e especificamente a gente vai trabalhar o capítulo do Wilson Oliveira Filho, que ele fala a história da fotografia e do cinema, mais que imagens e sensações. Mais que imagens, sensações. Então, essa é uma aula sobre a história da fotografia, mas não é uma aula que vai se apegar às datas, às pessoas, não é esse o objetivo. Se vocês querem saber como que se deu, datas, momento exato, vocês têm no livro, vocês têm no texto, então vão lá, leiam um texto que vocês já devem ter lido, tá bom? Essa é uma aula mais para a gente discutir e principalmente pensar na importância da história da fotografia para a gente entender a história da fotografia dentro desse contexto da história das mídias, tá certo? Então vamos lá, vamos para essa aula que vai ser bem gostosa, falar um pouco da história da fotografia. Bom, nesse trabalho o Wilson ele começa a trabalhar a história da fotografia utilizando um recurso muito legal, que eu gosto bastante, que é justamente tomar como exemplo o filme Nós que Aqui Estamos, Por Vós Esperamos, que é um filme do Marcelo Mazagão, né, que conta um pouco a história do século XX e a história do século XX por meio das imagens. Esse filme, para vocês que são da área de rádio e TV, da área de publicidade, vale muito a pena assistir. É um filme belíssimo, né? E ele começa o texto citando o McLuhan, né? O Marshall McLuhan. Ele fala, os homens criam as ferramentas criam o homem. Eu acho que isso é um ótimo início, né? Para a gente pensar a fotografia. A fotografia, então, acaba sendo um instrumento criado pela humanidade, mas que vai ser crucial e vai alterar todo o modo como a gente pensa o mundo hoje, né? É um pouco disso que ele está falando. Pro autor, pro Wilson, a história da fotografia, ela cria também a história da civilização da imagem, né? Que é a civilização que a gente vive hoje, né? Uma história fragmentada, porque a imagem ela vai deixar determinadas impressões, de forma... algumas imagens vão ter mais impacto do que outras imagens, e o próprio discurso histórico vai ter essa sensação, né? Que a gente está permeado pela história das imagens. Um bom exemplo é a gente pensar as grandes imagens que a gente tem na cabeça quando a gente pensa no século XX, por exemplo, né? Como que a gente pode dizer que a gente conhece a história por meio das imagens? Eu trouxe como exemplo, por exemplo, aqui o professor de literatura chinês, né? Que de forma valente, né, enfrentou o tanque de guerra, né, durante um processo de manifestação em prol da democracia, e essa imagem ficou marcada para a história, né, recente da contemporaneidade, e eu duvido que existam pessoas no mundo que não tenham nunca, em nenhum momento da sua história, ainda que seja na história escolar, visto essa imagem, né? Então essa imagem ficou célebre e ficou marcada para toda a história. Outras imagens que a gente poderia pensar sobre o século XX, as imagens da guerra, imagens de Hitler, imagens da bomba de Hiroshima e Nagasaki, a história do homem pisando na lua, né? As imagens da Terra vista pelo espaço. Então, se a gente pensar, a fotografia
ela vai ser fundamental na construção da nossa própria identidade enquanto sujeitos humanos, né? E apesar de a gente falar, e o livro traz pra gente, né, que a invenção da fotografia, ela vai se dar de fato no século XIX, mas o conceito, essa ideia de que alguns teóricos chamam escrita da luz, né, como que a luz escreve determinados acontecimentos, ela vai ser bem anterior a isso, né? Vai se atribuir a próprio Aristóteles o conhecimento do fenômeno da produção das imagens pela passagem da luz em um pequeno orifício. Então, os estudos que o Aristóteles vai fazer de física, né, sobre a câmara escura, já estão no início dessa perspectiva da escrita da luz. Outra imagem que vem à nossa cabeça é a própria ideia do mito da caverna de Platão, né? Que vocês já devem ter ouvido falar nas disciplinas de filosofia, né? Aquele mito de que os sujeitos estão, né, dentro, né, de uma caverna e que uma pessoa escapa a essa caverna. E ao escapar dessa caverna, ele vê a luz e vê a verdade, né? E aí ele consegue ver que o que os homens olham dentro da caverna, as imagens que os homens olham dentro da caverna, são imagens distorcidas, feitas de sombra, né? Com efeitos de sombra. Então esse mito também está permeando essa ideia de que a imagem vai construir sentidos dos sujeitos no mundo e vai fazer com que os sujeitos entendam o mundo de um modo completamente diferente, tá? Então, e aí, qual que é a ideia de imagem, né? O que é imagem, né? O autor, ele vai justamente tentar, a partir de registros históricos, né, apontar esses indícios e tentar nos dizer, né, de uma resposta mais categórica, né, o que seria essas imagens, o que seria essa ideia de imagem. Mas o esforço para encontrar a fotografia, todo o esforço humano, intelectual e tecnológico desenvolvido para encontrar a fotografia está justamente nessa perseguição de uma imagem perfeita, da reconstrução de uma ideia perfeita, imagética, que a gente pode reproduzir a realidade social, que a gente pode congelar a realidade social, né? Então essa ideia de congelamento das imagens, congelamento dos acontecimentos, é uma busca incessante dos homens durante um bom tempo, e a fotografia é um pouco o resultado disso, né? Agora, do ponto de vista prático, né, muita gente fala, né, na história da imprensa. Se a gente for pensar a história da imprensa, que a gente já estudou, a gente sabe que Gutenberg inventou a prensa no século XV e tal, tem um nome, tem uma data marcada, mas não é bem assim. A gente sabe que tem um monte de tentativas, né, de construção da imprensa, e teve o seu ponto culminante na invenção de Gutenberg. A mesma coisa acontece com a fotografia. Então, muita gente fala da xilografia, né, que é uma técnica de talhar na madeira, e depois escrever, né, depois reproduzir textos e obras, como a invenção primeira da imprensa. E esse mesmo paralelo se faz com a litografia. Então, a litografia, que é essa técnica de você desenhar num objeto, talhar num objeto um desenho, né, uma imagem, e depois repassar para um papel. Essa litografia seria, então, os primórdios da fotografia, né? Entre a litografia do século
XVI e as primeiras fotografias que aconteceram só no século XIX, a gente tem uma porção de acontecimentos, né, que envolve principalmente artistas, pintores da época, cientistas, químicos, físicos, muitas pessoas envolvidas nessa busca por encontrar uma forma de tirar a imagem e fixá-la, né? Porque você tinha dois problemas em relação à produção da fotografia. O primeiro era capturar, o segundo era garantir que essa captura permanecesse. Então, esse era o grande desafio dos inventores na época e o desafio que eles se mergulharam, né, para tentar resolver. Enfim, a gente tem um nome, claro, assim como na imprensa a gente tem Gutenberg, e a gente tem esse nome do litógrafo Joseph Mercy, que é conhecido, né, como o sujeito que primeiro conseguiu fazer uma fotografia que permanecesse, tá? Ele era litógrafo, ou seja, ele fazia aqueles experimentos ele trabalhava com reprodução de imagens e ele passou uma boa parte da sua vida fazendo experimentos para garantir a permanência dessas imagens no papel. Ele fazia experimento com a heliografia, né, que é uma técnica em que você utiliza a luz solar para fixar imagens no papel. Né? E ele é conhecido e reconhecido, ainda que ele tenha feito isso com a ajuda de muitas pessoas e muitas mentes brilhantes da época, para chegar até a descobertas. O modelo que a gente tem mais recente na nossa memória, daquela caixa preta que captura a imagem por meio da luz e fixação no filme fotográfico, né? Essa seria então a primeira imagem feita por Niepce em 1826, que é reconhecida como a primeira fotografia, né? E que tá até hoje, existe até hoje, né? E aqui você tem então depois, é claro que você no livro ele vai falar então dos outros cientistas, das outras pessoas que contribuíram, né? Os inventos do Niepce vão para a Inglaterra e passam a ser pesquisado e investigado por outros colaboradores, e aí até que você tem a primeira fotografia colorida que se tem notícia no mundo, feita por esse físico aqui, James Clerk Maxwell, em 1861. Essa é tida como a primeira fotografia colorida, que inclusive eu acho muito bonita. Depois disso você tem a popularização da fotografia, né? O mais famoso movimento de popularização. Depois de um bom tempo você tem George Eastman, que é esse de óculos aqui do lado de quem está operando a máquina. Ele, um dos fundadores da Kodak, ele fala esse bordão: você aperta o botão, nós fazemos o resto. Então, né, até esse momento em que a Kodak começa a tornar a fotografia popular, em 1888, né, você imagina que o fotógrafo era um sujeito que ele tinha que operar máquinas gigantescas que levavam placas de metal pesadíssimas e, enfim, uma fotografia era um acontecimento, né? O George Eastman da Kodak, ele promove um processo em que ele terceiriza, digamos assim, o processo de revelação e tratamento das imagens. Então os fotógrafos tinham que ir lá, fotografar e depois levar para a Kodak a sua máquina, né? A máquina era aberta, o filme era revelado e aí depois a Kodak devolvia para os fotógrafos
uma máquina de novo, sua máquina de novo fechada com novos filmes. Isso é só para a gente pensar que levou quase, né, um século para a gente ter um processo efetivo de evolução do que a gente conhece hoje como fotografia, a fotografia mais contemporânea. E aí você tem, por exemplo, essa possibilidade de você ter uma fotografia mais comercial, mais fácil, mais ágil, permite também o que a gente chama de fotografia documental. Em 1890, por exemplo, você tem os primeiros registros, né, do que a gente chama hoje de fotografia documental, mas que ela vai se consolidar principalmente no período das grandes guerras mundiais, em que os sujeitos, em que obviamente a sociedade está muito preocupada com os acontecimentos e os acontecimentos passam a ter uma prevalência. Então, depois disso, depois do surgimento da fotografia documental, parece que é um caminho sem volta, né? Essa presença da imagem na nossa sociedade e a fotografia passa a operar também em outros cenários, outras esferas, como o jornalismo e, finalmente, a publicidade. Então, depois de tudo isso, a fotografia passa a ser muito importante para a imprensa e até a revolução dos meios de comunicação, as alterações de projeto gráfico dos jornais impressos que começam na década de 50, depois se renovam na década de 70 e não param de mudar depois na sequência, a gente vê que a fotografia vai ganhando mais e mais espaço nos veículos de comunicação e hoje você tem, tanto é que hoje você tem veículos de comunicação que predominantemente operam com imagens e você tem até redes sociais, que é a grande, né, roda motora da rede social é a imagem, como é o caso do Instagram e do Pinterest, né? Só para citar uns exemplos mais contemporâneos. Então é isso, pessoal. O espírito do livro é para mostrar a importância da fotografia. A fotografia foi algo que revolucionou a história da imprensa. Essa é a Pepa e vamos ficar por aqui. Agora é com vocês, continuem estudando